Bom, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para a Jaine, né, sobre a questão da filosofia. O pessoal pensa, né, na filosofia muito no campo da quiropraxia, pensa muito na questão do vitalismo, pensa muito na questão dos 33 princípios, que são incríveis, né? Os 33 princípios, eles envolvem questões não só de natureza metafísica, mas também de questões ligadas à própria física e o âmago da filosofia da própria existência, do universo, das forças, etc. Então não se trata de bruxaria ou mesmo de empirismo, né? Digamos, malicioso, de uma forma maliciosa ou de uma forma que possa trair a ciência. É muito importante. Mas, mais longe ainda, eu quero citar, se eu não me engano foi o Barge, tá? Eu não lembro agora se foi exatamente, né? Mas acredito que tenha sido o Barge. Numa das obras dele citou que a filosofia da quiropraxia, filosofia quiropráxica, não é parte da quiropraxia. A filosofia quiropráxica, segundo ele, é parte não da quiropraxia, é parte da própria filosofia. Então tu não divide a quiropraxia em técnica, ciência e filosofia. Na realidade, a filosofia deriva a filosofia quiropráxica. E isso é interessante entender que quando eu conversei com filósofos, eles me falaram assim, o que tu faz? Eu faço quiropraxia, eu falo explicando o que é quiropraxia, sabendo que eles eram filósofos, expliquei sobre a filosofia da quiropraxia, que ela tem um impacto muito forte dentro da profissão, e eles ficaram realmente muito eloquentes, né? Alguns filósofos me disseram, olha, uma profissão que é baseada pela filosofia é incrível, né? Que considera a filosofia é incrível. E isso, digamos, me remete ao Barge, novamente, quando ele fala que a quiropraxia, né, não é dona da filosofia quiropráxica, a filosofia quiropráxica não derivou da quiropraxia, sim, deriva do próprio pensamento humano e da filosofia. Isso é incrível, entendendo que a filosofia precisa ser estudada propriamente dita pelo quiropraxista. Não basta saber estudar somente filosofia quiroprática, mas nós temos que entender exatamente o que é a filosofia. E entendermos que a filosofia, ela se divide em partes, uma das partes da filosofia é a própria ciência. Como assim? Entendemos que ela se divide em partes como, a filosofia se divide em partes como metafísica, como filosofia política, como filosofia da natureza, da própria natureza, como teoria do conhecimento ou como epistemologia, que é o estudo do conhecimento, que se divide em epistemologia global, particular e específica, que visa a obtenção do conhecimento ou a natureza do conhecimento. A ética é uma das partes da filosofia, interessantíssimo isso. E aí nós temos como mergulhar no conceito de ética e de moral, que são ligeiramente distintos. A metafísica eu já citei, né? E também nós não podemos deixar de falar da antropologia filosófica e da metodologia. Também tem a estética. A estética é parte da filosofia. Então, o belo é parte da filosofia. Mas o belo não é simplesmente o que tu acha bonito, mas o que apresenta um equilíbrio. Então, a estética não está somente num quadro, numa pintura, na aparência, no design, mas na harmonia, no equilíbrio das coisas. Isso é fundamental entendermos que isso é um papel importante
na harmonia, né? A estética, a filosofia estética, né? Que é também uma parte da filosofia. E uma das principais partes da filosofia é a metodologia, a lógica. Da lógica se extrai a metodologia. Então, a lógica é uma das partes da metodologia. Então, assim, quando tu lê alguns escritos do Palmer, né, como ele era um professor, antes de qualquer coisa, ele foi um educador daquelas one-room classic schools, que ela tinha lá, né, lidava com alunos de 9 até 18 anos, né, numa mesma sala. Cada fila, né, era uma classe. Aí tu entende quem era o D.D. Palmer, né? E também ele era cunhado pela época, né, que ele vivia, né, com os conceitos da época que ele vivia. Então, isso é muito interessante. Ele falava assim, ó, é preciso aprender a pensar. Olha o que ele falava, isso não é filosofia quiroprática, isso é filosofia. Como o pássaro aprende a cantar. Pensar também requer treino. Quando você exercita o raciocínio, exercita a lógica, e quando você fala em duas proposições, né, e uma conclusão, você tem um argumento. E o argumento, ele obedece a algumas regras do raciocínio, da lógica. Então, a lógica, como parte da filosofia, é extremamente importante, e na vivência do que se observa, né, os escritos do Palmer, permeava muito como ele observou o universo, como ele desenvolveu também o princípio da profissão, né, que, claro, já ofereceu mudanças lá em 1906. Então, já houveram mudanças, né, na profissão, com o primeiro livro de quiropraxia, que era o Modernized Chiropractic, que é do Solon Langworthy, da Manora Parkinson e do Oakley Smith. Então, é muito importante entender filosofia, e quando a gente pensa que ciência é totalmente oposto à filosofia, está muito enganado. Então, quando alguém, qualquer um, diz para você que isso tudo se opõe à ciência, não, mas a ciência não surgiu da filosofia? Mas como assim? Sim, quais são as partes da ciência? Se uma das partes da ciência é a lógica, né, que da lógica se extraiu o método, e do método se desenvolveu a quiropraxia, do método se desenvolveu a ciência. Entende? Então isso é muito importante. A ciência nasceu da filosofia. Se a ciência nasceu do método, ela nasceu da filosofia. A ciência é uma forma de descobrir a verdade. E por isso se desenvolveu um método onde nos livramos das influências turvas das nossas emoções, da minha opinião, né, da minha percepção, da minha vontade. Eu sou contra o conceito X, mas esse conceito que não tem evidência, eu gosto, pronto, então isso é verdade. Então isso é uma opinião. Então nós temos que saber diferenciar essa questão, né, e entender que o primeiro princípio é de imparcialidade, que cada vez menos existe, aonde o certo não é eu e minha amiga pensamos igual, então se alguém ataca a minha amiga, então eu vou defender ela, então isso é o certo. Não, isso é convenção, isso não é a verdade. Então, onde está o compromisso na busca com a verdade? Onde está? Tá? Então, isso é uma coisa muito importante, tá? E entender que a filosofia quiroprática, os 33 princípios, por exemplo, eles não são opostos, não se opõem à ciência, de forma alguma. Então, eu não vejo aonde ela se opõe à ciência. E eu não vejo como não se pode fazer a ciência junto com a filosofia ao mesmo tempo, né? É possível. Claro, vai encontrar pessoas que não o fazem. Vai encontrar, mas é possível sim. E, digamos assim, os conceitos de subluxações evoluíram, e subluxação evoluiu, e não significa que eu não posso chamar a restrição de movimento de subluxação, se eu achar que subluxação, se eu definir que a subluxação da quiropraxia, o conceito é isso, e eu também tenho que entender que não é só restrição do movimento. Por exemplo, eu vejo, tem uma paciente de atrofia de Sudeck, que tinha edema, foi ajustado por causa da atrofia de Sudeck, tinha espasmo,
né, com desvio da articulação, ela foi ajustada, então não melhorou só a restrição de movimento, melhorou o edema, entendeu? E aí, tu vai dizer que, né, é só restrição de movimento? Também não é, né? São manifestações relacionadas a uma disfunção. Ah, mas então chama de disfunção? Não, cara, eu chamo o que eu quiser, poxa. Um abraço.